A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: quem é a grande multidão que está descrita no livro de Apocalipse? Irmãos, para nós entendermos quem é aquela grande multidão revelada no livro de Apocalipse, nós precisamos entender, a promessa que Deus fez na vida dos patriarcas, certo, irmãos? Então, quando nós entendemos, sobre a promessa que Deus fez na vida dos patriarcas, eu me refiro a Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós entendemos essa promessa, aí fica claro, irmãos, e evidente quem que é essa grande multidão. Então, irmãos, antes de nós falar da grande multidão ali de Apocalipse, nós vamos primeiro aqui examinar, a promessa que Deus fez na vida dos patriarcas, vamos falar um pouco dela, para depois, nós falar da grande multidão de Apocalipse e entender quem ela é. Certo, irmãos? Então, irmãos, com a força de Deus erguida do Espírito Santo, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 12, do verso 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, vamos notar aqui, vamos examinar basicamente aqui duas promessas que Deus faz a Abraão. A primeira aqui no verso 2: far-te-ei uma grande nação. Quer dizer, Deus está prometendo aqui a Abraão que faria dele uma grande nação. Isso, irmão, se cumpre ali no Israel terreno, certo? No Israel segundo a carne, na nação de Israel. E mais abaixo aqui no verso 3, ele faz outra promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações da terra. Então nós vemos aqui, irmãos, a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, certo? Que se cumpre ali em Israel, e uma outra promessa que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Irmãos, de que forma que todas as famílias, que todas as tribos e nações seriam benditas através de Abraão? Irmãos, Abraão gerou a Isaac, certo? Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou ali 12 filhos, E daqueles 12 filhos de Israel, ou de Jacó, que é a mesma pessoa, daqueles 12 filhos veio a nação de Israel. E da nação de Israel, mais precisamente ali da tribo de Judá, veio Cristo. E de Cristo veio a igreja. E quando Cristo veio, irmãos, a proposta de salvação não era só para a nação de Israel, mas era, irmãos, que o evangelho chegasse a todos os gentios da terra, para que não só o povo israelita, só o povo judeu fosse salvo, o povo israelita segundo a linhagem de sangue, porém que todas as nações da terra, alcançasse a salvação. Então, irmãos, é por isso que fala, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, todos os povos. Por quê? Porque Cristo, segundo a carne ali, ele veio da descendência de Abraão. Então, esse descendente que é Cristo, por intermédio dele, Deus faria uma aliança com todas as nações. Certo, irmãos? Então, irmãos, vamos ver, meditar mais um pouco, irmãos, quando Deus faz novamente essa promessa a Abraão, quando ele não nega o filho dele, certo, irmãos? Então, irmão, vamos examinar aqui em Gênesis capítulo 22, do verso 15 em diante, quando Deus faz novamente essa promessa a Abraão. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação. Qual ação, irmãos, que Abraão fez? Ele não negou o filho dele. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora, irmão, vamos aqui meditar na promessa. Ó. Que deveras te abençoarei,
grandissimamente. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Então, irmão, vamos ver por que Deus está falando aqui de multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Irmãos, alguém pode contar as estrelas do céu? Não. Alguém pode contar a areia que está na praia do mar? Também não. Os irmãos notam que lá em Apocalipse, irmãos, quando vai falar da grande multidão, fala: eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, irmãos, ali, quando entra o assunto da grande multidão, já é dito que ninguém pode contar ela. Assim como ninguém pode contar as estrelas do céu e nem a areia que está na praia do mar. Ó, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, quando fala, irmãos, em tua semente, está querendo dizer na descendência de Abraão. E essa semente, irmãos, essa descendência diz respeito a quem? A Cristo, certo, irmãos? Depois nós vamos examinar o livro de Gálatas, aonde vai confirmar tudo isso que eu estou explicando aqui para os irmãos. Ó. E em tua semente, entenda, irmãos, essa semente não é só o Israel da carne. Em tua semente, essa semente fala a respeito de Jesus Cristo. E em tua semente, Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Porque, irmãos, quando Jesus Cristo veio, ele não fez uma aliança só com o povo judeu, só com israelitas, judeus segundo a carne, segundo o sangue. Não, ele fez uma aliança com todos os povos, tribos, línguas e nações. Ó. E em tua semente, em Cristo, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, como Abraão foi obediente, não negou o filho dele, né? Ele ia oferecer o filho dele, né? Deus não permitiu, porque Deus só estava provando ali, testando a fé dele. Como ele fez aquele gesto, irmão, né? Aquela obediência toda, né? Então Deus ele renovou essa promessa. Ó. Então ele prometeu: te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente. Quem que é essa semente, irmãos? Diz respeito à igreja, certo, irmãos? Porque nós vê que o povo de Israel, a nação de Israel ali, os judeus, segundo o sangue e a carne, eles não se multiplicou dessa maneira. Porque, irmãos, essa promessa não está restrita a eles, mas está falando da igreja, certo, irmãos? Então, ó, te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Quer dizer, a areia da praia do mar, as estrelas do céu, não se pode contar. Então, quando vai falar da grande multidão, já é dito: eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, irmãos, nós vemos que há uma conexão profética dessa promessa que foi feita a Abraão com a grande multidão. Certo, irmãos? E essa promessa que foi feita a Abraão, alguém herdou ela. Quem herdou ela? Isaac. E depois de Isaac, quem herdou ela? Jacó. Então, irmãos, agora nós vamos aqui examinar, né? Mostrar para os irmãos os versos onde diz que Isaac herdou essa promessa e aonde diz que Jacó também herdou ela. Perdão, irmãos, antes de falar aqui dessa promessa que Isaac e Jacó também herdou, nós vamos ler o que está escrito em Gálatas, né, que confirma tudo isso que eu expliquei para os irmãos. Então, irmãos, vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8, onde Paulo fala, né, sobre tudo isso que eu falei para os irmãos até aqui. Ó, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que quando Deus prometeu para Abraão que todas as nações seriam benditas nele, o que ele está querendo dizer? Ele estava falando, irmãos, do plano de salvação para todos os gentios, quer dizer, para povos de todas as nações, que não fosse só Israel. Então os irmãos já estão começando a entender que aquela grande multidão de todas as tribos, né, povos, nações e línguas, ela fala de quem? De todos os gentios, né, irmão? Que abraçaria a fé em Cristo, certo?
Ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura preveu que Deus havia de justificar pela fé quem? Israelitas, judeus segundo o sangue e a carne? Não, os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De que forma? De Abraão veio Isaac, veio Jacó, que veio ali aqueles 12 filhos dele, né, que se tornou as 12 tribos de Israel, e de Israel, da tribo de Judá, veio Cristo, e de Cristo a igreja, né, pela morte dele na cruz. Então, irmãos, aqui, ó, vamos pular para o verso 16, né, para focar no que nós estamos falando. Em caso, os irmãos podem ler todo o contexto, né, eu até recomendo os irmãos fazer isso. Então, irmãos, aqui no capítulo 3, né, verso 16. Ó, no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, ou seja, a sua descendência ou a sua semente. Aqui está a posteridade, mas quando os irmãos lê posteridade, os irmãos entendam, está falando da descendência ou da semente de Abraão, que nos diz respeito a quem? Cristo, ó. Não diz as posteridades, quer dizer, as sementes, né? Ou as descendências, né? No plural. Ó, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, irmãos, a promessa foi feita a quem? A posteridade, a semente, a descendência de Abraão. E aqui diz que essa descendência é quem? Essa descendência é Cristo. Então, irmãos, quando os irmãos lê ali que na descendência de Abraão, ou na semente de Abraão, seria bendita todas as nações da terra, os irmãos entendem uma coisa: essa descendência, essa posteridade, né, essa semente diz respeito a Cristo. É em Cristo que todas as nações da terra serão benditas, né, porque ele morreu por nós na cruz, né? Certo, irmãos? Então, eu acredito que até que os irmãos entenderam. Agora nós vamos lá em Gênesis, irmão, só para os irmãos entenderem, né? Que essa promessa que foi feita a Abraão, Isaac herdou ela e depois Jacó herdou ela. Então, irmãos, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 21, verso 12, né? Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então, irmãos, Abraão tinha ali o filho com a Agar, que era Ismael, e tinha o filho com Sara. Então, Sara, né, irmãos, resumindo aqui, pediu para que apartasse dela, né, para que os dois não herdassem junto. E aquilo ali foi mal aos olhos de Abraão. Mas, irmão, tudo era plano de Deus, certo? Então, irmãos, Deus disse para Abraão não achar aquilo ali uma palavra dura, para ele obedecer o que Sara estava pedindo a ele, ó. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, ó. Porque em Isaque será chamada a tua semente ou a tua descendência. Em outras palavras, irmão, o que Deus está querendo dizer? Que era da descendência de Isaque que ia vir essa semente prometida, essa semente que é Cristo. Ou seja, Cristo, ele não viria da descendência de Ismael, porém Cristo ele viria da descendência de Isaac. Então aqui Deus está dizendo, né, para ele ouvir o que Sara falou para ele, né, fazer aquilo ali. Por quê? Por que tinha que separar eles? Porque, irmãos, era de Isaac que haveria de vir a semente prometida, a descendência prometida, que é Cristo. Certo, irmãos? Então aqui os irmãos já notou, né, que quem herdou essa bênção, né, foi Isaac, não Ismael, foi Isaac. E depois de Isaac, irmãos, quem vai herdar essa bênção? Jacó. E agora nós vamos examinar, né, sobre Jacó ter dado essa promessa, e depois nós vamos lá em Apocalipse para ler sobre a grande multidão. Aqui, irmãos, nós vamos ler em Gênesis capítulo 28, verso 12 em diante, né? Essa promessa que agora que Deus fez a Abraão,
que Isaac herdou ela e que agora quem vai herdar ela é Jacó. Certo, irmãos? Ó, verso 12 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por essa escada. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Ó, verso 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender, ó, como o pó da terra. Alguém pode contar o pó da terra? Não, irmãos. E como eu disse, lá na grande multidão é dito que ninguém podia contar ela. Ó, e estender-se-á ao oriente, perdão, ao ocidente, ao oriente e ao norte e ao sul. Veja bem, irmãos, o que Deus está prometendo para Jacó, que a descendência dele vai se estender ao ocidente, oriente, norte e sul, quer dizer, nos 4 cantos. Irmãos, isso se cumpriu com os israelitas, se cumpriu com os judeus, né, de carne e sangue? Não, irmãos. Isso se cumpre com a igreja, certo, irmãos? Então aqui está falando da igreja. Essa semente, né, que vai ser como o pó da terra, que vai se estender ao ocidente, ao oriente, norte, sul, está falando da igreja que nasce em quem? Em Cristo, que é um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. E a tua semente será como o pó da terra, porque não se pode contar. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, quer dizer, nos 4 cantos. Ó, e em ti, Jacó, e na tua semente, Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Em outras traduções, né, irmão, tá? Todas as nações da terra. É a mesma revelação, é a mesma coisa, certo, irmãos? Então, os irmãos notam aqui Jacó herdando essa promessa e Deus renovando ela mais uma vez. Então, os irmãos entendem que essa descendência, né, que vai ser grande como o pó da terra, né, vai se estender ao ocidente, ao oriente, norte e sul, fala, irmãos, da igreja que nasceu em Cristo. Não está falando de israelita e judeu segundo o sangue e a carne, porque nós vemos, irmão, que eles não cumprem isso, né, de se estender nos 4 cantos da terra, mas está se cumprindo no povo de Deus, está se cumprindo nos cristãos que abraça a fé em Jesus Cristo. E em ti, e na tua semente, não nas sementes, não nas descendências, né? Mas na semente de Jacó, que é Cristo, serão benditas todas as famílias, ou seja, todas as nações da terra. Então os irmãos já compreendeu aqui, eu acredito que os irmãos já compreendeu, né? Essa promessa, né? Que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Certo, irmãos? Então vamos fazer um resuminho antes de nós ir ali para Apocalipse, né? Deus fez essa promessa a Abraão, Isaque e Jacó herdou ela, certo, irmãos? Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou aqueles 12 filhos, né? Do qual veio as 12 tribos, que se tornou o Israel segundo a carne, o Israel de sangue. E de uma dessas tribos, lá da tribo de Judá, veio quem? Veio Jesus Cristo, ou seja, ele é semente de Abraão, ele veio da descendência de Abraão. E de Cristo, irmãos, veio a igreja. Cristo ele morreu na cruz, não só por judeus, israelitas de carne e sangue, mas por todos os povos, por todos os gentios, né? E esses gentios, irmãos, é aqueles que estão revelados, né, lá na grande multidão de Apocalipse, porque João ele não vê israelita, ele vê uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, certo, irmãos? Agora vamos lá em Apocalipse para nós fazer a leitura, né, da grande multidão e para nós encerrar o vídeo. Então aqui, irmãos, para nós concluir, né, vamos ler em Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Depois destas coisas olhei,
E eis uma grande multidão. Olha bem, ele está vendo uma grande multidão. Essa grande multidão fala, irmãos, de todos aqueles povos, né, de todas essas nações que seriam benditas em Abraão, na semente de Abraão, que é Cristo. E eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Então veja bem, irmãos, ninguém podia contar essa grande multidão. Quando Deus fez a promessa a Abraão, o que ele diz, né? Que a descendência, né, de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Alguém pode contar as estrelas do céu? Alguém pode contar as estrelas... Alguém pode contar as estrelas do céu? Alguém pode contar a areia do mar? Não. É por isso que aqui é dito, irmãos, que essa grande multidão ninguém podia contar. Está nos conectando com aquilo que Deus prometeu para Abraão. Quando ele vai fazer essa promessa ali para Jacó, ele diz que a descendência de Jacó seria como o pó da terra. Alguém pode contar o pó da terra? Não. E ninguém podia contar essa grande multidão, ou seja, está nos conectando também com aquilo que foi prometido a Jacó, certo, irmãos? E eis uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, ó, todas as nações, não só judeu, não só israelita, todas as nações, ó, de todas as nações e tribos e povos e línguas, quer dizer, gentios, irmãos, né? Com quem que Cristo fez uma aliança na cruz? Com todos os povos, com judeu e com gentios, né? Povos, ó, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então, irmãos, quando nós vemos aqui essa grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, nós estamos vendo, irmãos, o que? O cumprimento da promessa que Deus fez lá atrás na vida de Abraão. Certo, irmãos? Ó, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Ó, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, né? O povo da grande multidão, ó. Quem são e de onde vieram? Quer dizer, aqui está fazendo uma pergunta para João. Quem é esse povo que está vestido de vestes brancas? Ó, verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação. Então os irmãos notam que a descendência de Abraão, né? Essa grande multidão que nos revela a descendência de Abraão por intermédio de Cristo, irmãos, ela passa pela grande tribulação. Essa grande multidão aqui não é um povo convertido ali por 144 mil, né? Que nem muitos irmãos ensinam, não. Essa grande multidão vestida de vestes brancas, ela passa pela grande tribulação. E como nós já entendemos, irmãos, essa grande multidão diz respeito à promessa que Deus fez na vida de Abraão. Fala da igreja, que foi gerada em Cristo, né? Cristo veio da descendência de Abraão, certo, irmãos? E Cristo gerou a igreja por sua morte na cruz. Então, irmãos, fica claro e evidente, a igreja ela passa pela grande tribulação. A descendência de Abraão, segundo a fé, passa, irmãos, pela grande tribulação. Aí, irmãos, tem irmãos pré-tribulacionistas que vai falar, se eu não me engano, é em Jeremias que fala, né, sobre a angústia de Jacó. Então fala, tá vendo? A angústia é para Jacó, é para a descendência de Jacó, não é para a igreja. Mas, irmãos, quem foi que disse que a igreja não é descendência de Jacó? O que Deus falou para Jacó? Que a descendência dele, ela se estenderia ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Isso se cumpriu com os israelitas e judeus segundo a carne e o sangue? Não. Isso se cumpre com a igreja. A igreja é descendência de Jacó, sim, irmãos. Por intermédio de Cristo.
a semente que é Cristo, o descendente que é Cristo, veio ali de Abraão, Isaac e Jacó, certo, irmãos? Ó, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabe. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, ó, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Certo, irmãos? Então, os irmãos entendem. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou aqueles 12 filhos, né? Da onde veio Israel, da onde veio Cristo. E por intermédio de Cristo, irmãos, vem essa grande multidão, vem a igreja, vem judeus e gentios, né? Um só povo servia a Deus, ó. Essa grande multidão lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, se essa grande multidão existe, é porque Cristo veio, Cristo morreu, derramou seu sangue, e nós, irmãos, somos parte dessa grande multidão, certo, irmãos? Nós fomos lavados, né? E as nossas vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Nós faz parte, irmãos, dessa grande multidão, certo? Ó, verso 15, para concluir. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Quer dizer, olha que honra, olha que glória, né? Essa grande multidão, que louvado seja Deus, nós se inclui nela, né? Um dia ela estará diante do trono de Deus, diante, não longe, diante, e vamos servir a Ele dia e noite no seu templo, quer dizer, na sua habitação. Ó. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a tua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Por que, irmãos, a gente não vai sentir fome, sede, né, o calor do sol? Porque estaremos glorificados, irmão. Ó, verso 17, para concluir. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, quer dizer, ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho. Então, quando fala aqui que o cordeiro os apacentará, tá mostrando uma relação entre pastor e ovelha. Cristo é o nosso pastor, somos nós, essa grande multidão, ovelhas do seu pasto, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, certo, irmãos? Um pastor terreno ali, ele servia de guia para levar as ovelhas, né, até um córrego, né, ou até alguma água, né, para elas poderem se alimentar e beber, né, sim, no sentido material falando, mas aqui não. Esse pastor, irmãos, ele nos guia para as fontes da água da vida. Ó, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Por que que Deus vai limpar dos olhos toda lágrima? Porque esse povo, irmãos, teve que passar prova, luta, tribulação, e aqueles que estiver ali no tempo do fim, irmãos, passará pela grande tribulação. Então, irmãos, a descendência de Abraão, segundo a fé, que somos nós, passaremos sim, irmãos, pela grande tribulação, né? Mas Cristo passará com nós, né? Ele nos dará a vitória. Então, irmãos, eu acredito que ficou claro e evidente, né, que essa grande multidão fala da igreja que foi gerado, irmãos, por Cristo na cruz. É por isso que diz que essa grande multidão veio da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Certo, irmãos? Então, só para concluir aqui, né? Vou repetir mais uma vez aquilo que eu já repeti. Deus fez a promessa a Abraão, de Abraão veio Isaac, Jacó, que herdou essa promessa, de Jacó veio ali os 12 filhos, né? Veio o Israel segundo a carne, segundo o sangue, e daquele Israel segundo a carne, né, que se cumpriu ali onde Deus disse, né, farei de ti uma grande nação. Daquele Israel, mais precisamente da tribo de Judá, veio quem? Jesus Cristo, descendente de Abraão, né? E de Jesus Cristo veio a igreja, né? Não só judeu, não só israelita, segundo o sangue e a carne, mas, irmãos, né, ele fez uma aliança com todos os povos, com todas as nações, né, com todos, né? E deles, irmão, veio a igreja. E a igreja está revelado nessa grande multidão. Certo, irmãos? Então,
Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos, se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Acessa lá a playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né? Para ver todo o conteúdo que nós temos no canal. E compartilha, irmãos, esse vídeo com mais irmãos na fé. Na medida, irmãos, que os irmãos aprender desses assuntos, né? Ensina para o seu próximo, ensina para irmãos, às vezes, de uma denominação diferente sua, né? Ou da onde você serve a Deus mesmo. Porque, irmãos, são poucos hoje em dia que falam dessas coisas, né? O povo está muito ali amarrado em falar só de cura, só de milagre, de prosperidade. Irmãos, isso não é evangelho, né? Isso não é o evangelho da graça, isso não é o evangelho da salvação, né? Então, irmãos, vamos procurar examinar as escrituras, né? Nos enriquecer do conhecimento das escrituras sagradas. Eu encerro o vídeo aqui, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.